Então, fala, qual... A gente foi olhar, que a gente não tem nada de lei, né? A gente foi ler algumas coisas e tal. Na verdade, todo mundo que cobra esporte, ninguém entende nada. Todo mundo muito confuso, né? A gente que, né, da parte de entretenimento. Mas advogado também é confuso com muita coisa. Não, tudo bem, mas eu justamente queria te perguntar, porque o que eu li eu li sobre a punição aos jogadores, mas eu vou te perguntar primeiro a punição os organizadores dessa coisa. Qual crime que eles estão se enquadrando? Tá, então, a gente tem no Estatuto Torcedor 3 condutas ali que são o equivalentes. O Estatuto Torcedor Estatuto Torcedor é uma lei. É uma lei, então uma lei. Tem coisa criminal ali. Tem coisa criminal. Tá. É uma lei que ela coloca o torcedor na condição de consumidor. Então, quando ela equipara então ela coloca ela fala que o torcedor, ele é um consumidor, então ele tem direitos, assim como lá no Código de Defesa do Consumidor, um consumidor tem direitos. Ele tem várias partes, uma das partes é a parte penal. Então, ali ele vai trazer criminalização de briga dentro do estádio, de você portar objetos dentro do estádio. Então, sei lá, você não pode entrar com guarda-chuva dentro do estádio porque está escrito no Estatuto Torcedor que você está cometendo uma conduta ilícita ali se você está carregando isso. Você não pode se envolver em briga ao redor do estádio ou no caminho, porque senão você vai cometer esse crime. E aí, dentro desses crimes, tem essas 3 condutas que são condutas de manipulação de resultados. Isso daí, inclusive, não existia na época da máfia do apito. E eles surgem justamente para suprir esse buraco ali, para tapar esse buraco, que não tinha um crime que criminalizasse isso com essa redundância aí que eu fiz. Então, eles veem esses 3 artigos. E aí, então, um é equivalente à corrupção ativa, então, é daquele que paga. E aí, os caras que aliciaram esses apostadores... eu não gosto nem muito de usar a palavra apostadores, porque eles são criminosos, né? Eles não são apostadores. Não, eu não tô apostando. Apostar, você não sabe o que vai acontecer. É verdade, gostei. Então, esses criminosos que cooptaram esses atletas, eles cometeram esse crime ali do Estatuto Torcedor, e aí os atletas, eles cometeram outro crime, que é aquele que é o equivalente à corrupção passiva, que é de quem recebe o dinheiro ou de quem aceita receber, ainda que não receba. Mas aí, o que eu vi é que... É muito confuso pra gente que é leigo, né? Porque então essas leis estão no Estatuto do Torcedor, mas quem pune é o STJD? Não, então são searas diferentes, são áreas diferentes que esses caras podem ser punidos. Então, eles podem ser punidos pelo STJD ou pelo Tribunal de Justiça Desportiva, que é responsável pelo campeonato estadual em que aconteceu a partida, que é uma punição que a gente fala que é uma punição pela Justiça Desportiva. Aí tem outra punição que é da Justiça Penal. E essa punição da Justiça Desportiva, ela vai ser de suspensão e vai ter ali o prazo e para alguns casos isso pode chegar no limite ao banimento. Mas é um pouco mais complexo, assim, acho que o que importa aqui, para explicar assim, de maneira mais simples, é que essa suspensão que eles podem sofrer pelo Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Aí, passando para a Justiça Penal, tem ali esses crimes que a pena máxima é de 6 anos de prisão. 6 anos de prisão, na prática, não é regime fechado. Sim. O que é um problema. Mas aí, quando você pega que foram várias condutas, aí isso pode agravar e aí sim pode ser levado à prisão de fato. E aí, além dessas 2 áreas que eles podem ser penalizados, eles podem ainda ser condenados a indenizar a sociedade. Então, lembra que eu falei que o consumidor que o torcedor é como um consumidor? Então, ele, enquanto consumidor, então a coletividade, então não é você, torcedor do Flamengo, ou torcedor do Palmeiras, ou torcedor do Corinthians, que vai receber em dinheiro. Mas a coletividade pode ser indenizada. Então, esses caras, eles podem ter que pagar uma indenização. E aí, como se não bastasse ainda, tem as penalidades que podem vir do que a gente chama as entidades de administração do desporto, que é uma palavra bonita, assim, para falar as federações, confederações e as federações internacionais. Então, no caso do futebol, FIFA, CBF, Federação Estadual. Então, ainda tem outras penas ali previstas. Então, eles podem ser penalizados em diversas áreas diferentes. E isso que eu ia te perguntar, a FIFA tem algum envolvimento nessa história? Porque aqui no Brasil, se tem um time devendo, e você denuncia pra FIFA, os caras ficam suspensos de fazer contratação. Tem o Transfer Ban. Transfer Ban, a FIFA pode intervir nesses casos. O Código Disciplinar da FIFA é um código de conduta, assim, um código disciplinar como qualquer empresa pode ter. Então, a FIFA tem um código disciplinar que traz ali algumas disposições, algumas orientações. Então, por exemplo, caso do Vinícius Júnior, racismo, ela vai trazer ali umas disposições relacionadas a caso de racismo, o que ela pode fazer? Manipulação de resultados. Está ali previsto que a FIFA tem competência para julgar esses casos, não importa onde eles aconteçam. E ela pode impor penas para esses atletas e para esses clubes que ficaram omissos, então que sabiam e não fizeram nada. Se as federações não fizeram nada, quem não fez nada pode ser penalizado por essa omissão voluntária. Então, se você
tem o Sabia e não fez nada. Em direito é uma expressão que chama conduta comissiva por omissão. Então, você comete porque você deixou de fazer alguma coisa. Então, elas podem ser penalizadas também por isso. Então, são penas de multa, né? Bem altas. E no caso dos atletas, é uma pena que pode chegar no limite ao banimento. Então, o cara pode ser banido do futebol e nunca mais poder praticar. Só por não ter reportado... O caso de não ser reportado é para as entidades, e é o atleta que se omite, ele pode ser penalizado, mas o atleta que age, ele pode chegar nessa pena máxima de banimento. É que um atleta que deixa de comunicar, ele dificilmente vai ser banido, a não ser que seja uma coisa muito absurda, né?